Mas eu tenho dó de quem está em casa ouvindo minha voz. Gente, vamos revisar então o torto arado. Tem B menos slide, então significa que eu vou necessariamente falar muito mais hoje, tá? Pra gente relembrar tudo que a gente tiver que lembrar do livro. As 3 partes, é bastante coisa. Relembrar a história, então, partiu. Pode sair. Precisa ver se é um problema do sistema, porque tem lugares na cidade que a internet estava instável também, tá? Em casa é claro e estava instável esses dias. É, estava instável. Eu não conseguia fazer o GatoNet carregar. Muito triste. Péssimo. Ah, pesado. Pesado. Você consegue? Eu não tenho TikTok. Eu gosto de dormir jogando meu joguinho de moda em que eu visto minhas bonequinhas. Um jogo adulto. Como eu volto? Ah, melhor. Bom, então vamos relembrar o livro, gente. Bora trabalhar com o torto arado, depois a gente faz a lista, que eu já tinha mandado uma vez, é bom relembrar com os exercícios. Gente, o torto arado, ele é do Itamar, tem foto dele aqui, vocês já sabem quem que é. E o Itamar, ele veio aqui pra cá, né? Vocês sabem, eu fui lá, fiz entrevista com ele, fiquei muito feliz, por mim eu virava amiga dele. Queria que ele fosse na minha casa tomar café. E se eu tivesse convidado, eu acho que ele iria. Ele é bem acessível. Eu só não convidei porque eu fiquei com vergonha de falar com ele. Imagina convidar ele para tomar um café na minha casa. Muito bem. E ele é funcionário do INCRA. Nas palavras dele mesmo, ele disse numa entrevista, não essa que ele deu aqui em Londrina, mas ele disse que ele queria muito ter sido escritor já na infância. E não foi porque as pessoas proibiram ele. Disseram para ele que ele tinha que ter uma carreira, né? Ele falou, uma pessoa pobre, de uma família humilde, eu tinha que ter uma carreira, então estudou geografia, mestrado, doutorado em geografia e virou funcionário público, né? Passou no INCRA, concursado, aí depois de contato com os quilombolas ele pôde finalmente escrever. E quando eu perguntei para ele por que ele fez o Torto Arado ser uma trilogia, porque é o Torto Arado, Salvar o Fogo e o próximo livro dele vai ser lançado agora em outubro, ele falou que ele não sabia, mas ele disse que ele começou o Torto Arado e sentiu que aquilo que ele tinha que escrever não caberia só em um livro. Salvar o Fogo foi um livro dele, agora o segundo, né, da trilogia, que não recebeu o mesmo apelo da crítica. A crítica falou que é bom, mas não é igual ao Torto Arado. Mas o terceiro livro já ganhou prêmio de novo. Então, provavelmente, quando sair Torto Arado, existe uma chance aí de 90% do novo livro dele entrar na lista de livros da UEL. Então, vamos fazer o favor, passar esse ano, né? Pra gente não ter que ficar trocando de listas. Bem que no ano que vem ainda é o Torto Arado. De novo, faz 6 anos que eu ensino a mesma lista. Eu não aguento mais, tá? Muito bem. E aqui sobre a obra, a gente vai ter todas as narrativas por um viés bastante feminino, e as narrativas serão feitas nessa ordem: Bibiana, Belonísia e Santa Rita Pescadeira. Também foi perguntado para ele por que escolheu a Santa Rita Pescadeira. Achei a resposta interessante, que ele disse que escolheu essa santa porque é uma santa que ninguém lembra mais. Ele falou que quando ele estava na comunidade conversando com os quilombolas, e ele explicou que o jaré, para a comunidade quilombola, não é só uma religião, mas é uma espécie de pertencimento. Então eles adotam o jaré como uma religião, só que o jaré, ele é diferente de outras religiões em que você só reza. A oração que eles fazem, ela vai para além da oração, mas para o ato de serviço. Então é você não só rezar, mas você conversar, você dançar com a pessoa, você comer com a pessoa, dormir, estar em comunhão com aquela pessoa para mais do que só a oração. Então o jaré ajuda a gerar uma sensação de pertencimento para a comunidade quilombola. E ele explicou que a Santa Rita Pescadeira, de todos os santos que são usados ali na comunidade, ninguém lembrava dela direito. Eles sabiam que era uma santa, mas eles não sabiam bem como ela era, só sabiam o nome. Por isso ele falou que ele inventou tudo o que precisava dentro do livro. Quando ele falou da Santa Rita Pescadeira, foi tudo inventado, a não ser o fato de que ela realmente existe, tá? E o livro vai trabalhar com as memórias coletivas de um grupo, né, os quilombolas, com a ancestralidade e com a resistência, especialmente desse povo. Além disso, a gente vai ter de temas as desigualdades raciais, sociais e de gêneros, e toda aquela questão relacionada à terra também, tá?
Que aí era até bom vocês conversarem com o Johan. Já pediram para ele? Eu acho que seria válido vocês conversarem com ele para ver se ele não tem como falar para vocês aquela parte do Brasil agrário. Explicar por que que é como é. Porque ele, quando a gente deu a aula interdisciplinar, ele estava explicando para os alunos que, na verdade, houve sim uma manobra governamental para que os quilombolas não soubessem que a terra era deles. E foi tirado deles essa documentação. Por isso, no livro, a Bibiana, ela vai junto com o Severo buscar o documento. Seria bom que ele falasse para vocês essa parte. Eu acho que pode cair em sociologia, não é nem em literatura que vai cair. O lugar da história é um lugar fictício, na Fazenda Água Negra. Então, o lugar, a fazenda, não existe, mas foi na Chapada Diamantina. O alcance histórico, ele vai pegar várias gerações distintas. Mas a história começa com a narração na década de 70, com a Bibiana falando. Não existe marcação temporal no livro. A única marcação temporal que a gente vai ter clara para nós vai ser a localização ali de uma ambientação que é a caminhonete Ford, que é uma caminhonete que fez sucesso na década de 70. Então, é no começo do livro que cita e é o único momento que a gente tem essa dimensão temporal. Provavelmente, se a gente fosse fazer um alcance histórico, a gente vai pegar desde quando a dona Ana, que é a avó, é jovem, né, criança praticamente, que trabalhou numa fazenda, portanto eu assumo que vai pegar ali 1920, 1930, até mais ou menos 1980, 1990, quando as meninas já estão grandes, elas já têm filhos, então a gente já vai ter um alcance de gerações mesmo, tá? E o que a gente vai ter muito aqui, e isso foi comprovado até pelo autor, foi o diálogo com o romance do década de 30. Esses romances, eles fazem parte... Deixa eu pegar um canetão. Eu ia pegar a minha, mas tá aqui. Do modernismo da década de 30, tá? Esse regionalismo. Esse regionalismo dessa década, ele trabalhou muito com a seca. Então, esse era um assunto que fez muito sucesso no período ali de 1930 a 45, pegando, portanto, a segunda geração moderna. Vou escrever modernas, não vão achar que é Segunda Guerra Mundial. Mas é segunda geração moderna, tá? Pegou bastante a seca e dentre essa seara de textos que estão ligados ao modernismo da segunda geração, a gente vai ter aqui o 15, da Raquel de Queiroz, que vai ser dela. Nós temos o Vidas Secas, que vai aparecer aqui. Nós temos São Bernardo, mas esses dois, eles são livros bem emblemáticos que tratam da temática da seca. A diferença é que aqui, quando eles falam da seca, vai ser sempre aquele mesmo ambiente, os retirantes fugindo da seca, em um lugar que é o chão, sabe aquele chão gretado? Seco. Aquele monte de ossada de gado morta, os retirantes caminhando num cenário amarelo, desolado pelo clima. E aqui isso não vai acontecer. Aqui a gente também vai trabalhar com a Chapada Diamantina, vai se trabalhar bastante com a seca, mas ao mesmo tempo que fala da seca, eles vão falar também da abundância de chuva, dos momentos em que alaga tudo e eles perdem a casa, que é feita de barro. Então a revisão que a gente vai ter aqui do sertão é um pouco mais regionalista. E é por isso que eu coloquei um sertão menos gretado pela seca e um lugar menos amarelo. Quando a gente lê o 15 e a gente lê Vidas Secas, é amarelo o livro. É até esquisito de ler. A gente não vai ter os retirantes, a gente não vai ter aquele sofrimento expresso no romance de 30, embora o autor tenha confirmado que o diálogo é com esse tipo de romance. Então vem esse mesmo grupo aí, tá? De tipo de texto. Opa! Aí, a gente tem a história, que a gente já sabe, mas eu vou repassar com vocês só aquilo que eu acho que é importante a gente trabalhar. Então, a gente vai ter uma tragédia familiar que vai ser compartilhada pelas irmãs, sendo que a Bibiana fende a língua. Então, a Bibiana, vocês sabem o que significa fender? Você só corta, mas você não corta fora. Então, ela vai fende a língua. Por isso que a gente fala que quem tem aquela língua cortada no meio é a língua fendida. Tá no meio. E a Belonísia perde a língua.
Ela realmente vai cortar a língua fora. A história começa com a Bibiana narrando a história dela. A Bibiana fala sobre a Dona Ana. Dona Ana é uma senhora que tem as coisinhas dela morando na casa deles. Então, mora na casa Bibiana e Belonísia, que são irmãs, mas com diferença de 1 ano. Elas não são gêmeas. Ele falou, o autor, que as pessoas perguntam com frequência se elas são gêmeas. E está escrito, gente, no primeiro parágrafo do livro. Elas têm diferença de 1 ano. A Belonísia é mais nova 1 ano que a Bibiana. E elas estavam por volta de 6, 7 anos quando a tragédia aconteceu. Então, a Dona Ana mora com ela. Então, na mesma casa estão as meninas. Mas a Dona Ana, que é a avó das meninas. Já foi questão da UEL, uma pergunta simples. Primeira pergunta, letra A, o que era Dona Ana? E a letra B, qual é o processo de formação de palavra que forma essa palavra? A expectativa de resposta era Dona Ana, significa Dona Ana. E aglutinação, que você come uma letrinha. Então, mora a Dona Ana, a Salustiana, que é a mãe das meninas, o Zeca, chapéu grande, que é o pai das meninas, e é filho da Dona Ana, e os irmãos. Tá? Eles não, as meninas citam, elas têm outros irmãos, mas esses são personagens que a gente tem que lembrar o nome. E a Dona Ana mora lá, ajudou, ela é parteira, ela fala que a Dona Ana fez o parto de várias crianças, e a Dona Ana era uma mulher idosa, mas bastante forte, só que com a idade chegando ela começa a perder a memória, esquecer algumas coisas, e ela tem uma mala com coisas que as meninas não podem mexer. Um dia, a Dona Ana deixa as meninas sem serem cuidadas, as meninas vão até o quarto, mexem nas coisas da Dona Ana e encontram uma faca. A faca ela vai ter um alcance bastante simbólico no texto. Ela vai aparecer em alguns momentos como um objeto de vingança, né, para impor justiça, mas ela age também, a faca, como algo que gera dor e sofrimento, porque é a faca que corta a língua das meninas. Elas mexem nessa faca, sentem vontade de provar o gosto do metal. Bibiana encosta na língua, Belonísia puxa, ela fende a língua, Belonísia encosta na língua, Bibiana tira dela e a Belonísia corta a língua fora. Estão sangrando. Dona Ana fica desesperada, manda chamar ajuda, chega a Salustiana, chega o Zeca. Eles levam as meninas de Ford até o hospital. E o momento em que elas estão no hospital, a Bibiana fala para nós que foi um momento muito impressionante para elas. Porque elas nunca tinham visto um lugar tão limpo, tão branco, porque é o hospital, né, um lugar todo claro. E elas nunca tinham visto tanta gente branca juntas. Sim, para elas foi um choque inicial. Pela aparência, pela pobreza e pelo próprio racismo que o livro vai apresentar. Os dois, né, a Salu e o Zeca, que estão com a língua da filha num tecido, não são atendidos direito, e o médico avisa, ó, uma delas perdeu a língua, a Belonísia não falará mais, e a Bibiana pode recuperar a língua, vai falar, mas às vezes pode ter um ou outro probleminha na fala. As duas voltam para a fazenda, Dona Ana então joga a faca fora, fica bem abalada, joga a faca fora, e a saúde dela vai se deteriorando. A gente, nitidamente, ela vai ficando mais velha, vai perdendo a memória, vai esquecendo as coisas. Ela, depois desse fato, ela fica bastante abalada. Ela chama muitas vezes a Carmelita, que é uma filha dela desaparecida. Bastante triste também esse fato. E, no fim, ela só torna um pouco a vida depois, se torna um pouco mais ativa, quando aparece um cachorro lá, que acho que chama Cisco. Fusco. O cachorro chama Fusco. E eles começam a cuidar do Fusco. E a Dona Ana fica próxima do cachorrinho, ela gosta dele. Ali a Bibiana e a Belonísia vão crescendo e elas se tornam muito cúmplices. A razão disso é que a Belonísia, já que não fala, precisa de uma voz. A voz dela será a Bibiana. Tanto que as duas estabelecem uma linguagem própria delas, individual. Só elas se entendem. Claro que se precisar, as outras, né, as meninas vão se comunicar com outras pessoas, mas onde uma está, a outra está. Né? Uma é a voz da outra. E elas crescem juntas, brincam juntas. A Bibiana conta, por exemplo, do Jareio, qual é o papel que o pai dela tinha. Então, o Zeca Chapéu Grande, ele vai ter um papel de líder religioso. E por que ele é o líder do Jaré? Líder religioso. Ele vai ser uma espécie de líder político também. As pessoas respeitam bastante o Zeca. Ele que incorpora as entidades encantadas do Jaré.
A própria Bibiana fala que o pai dela ficava muito chateado de incorporar personagens femininas, né, entidades femininas, porque ele tinha que usar saia e maquiagem, ele não gostava. Das crianças ele costumava brincar bastante, quando acabava a incorporação ele estava muito cansado, e das entidades masculinas é o que ele preferia fazer, mas ele não negava nenhuma entidade. E ela cita que teve um caso de uma vez uma senhora que participava das religiões do Jaré com frequência, que nunca havia sido usada para nenhuma entidade, para incorporar, incorporou a Santa Rita Pescadeira, uma entidade que não fazia parte do Jaré, que o Zeca não conhece, mas ele fala para ela, se você sente a vontade de estar aqui, você será bem-vinda. E até a morte dessa senhora, a Santa Rita Pescadeira fica incorporando nela toda vez que é possível. É a única menção a Santa Rita antes dela narrar a parte dela da história. A Bibiana também vai falar um pouco dessa noção do Jaré como uma forma de abraçar, né, a comunidade ser pertencente, se sentir pertencente a alguma coisa, quando ela fala das gêmeas, a Crispina e a Crispiana. Elas são gêmeas, essa parte é até confusa, porque o nome é parecido. Se eu não me engano, a Crispina tem um namorado. E ela, né, estava noiva, feliz com o namorado. E um dia descobre que a irmã dela, a Crispiana, tem um caso com o namorado dela. Aí ela surta. Ela enlouquece. E ela foge da fazenda. Ela é encontrada perdida no meio do mato. Acho que ela está num cemitério. Não sei se é no cemitério ou é no mato. No cemitério, não é? Ela está suja, sem tomar banho, toda coberta de barro, suja de xixi, está num estado lastimável. Eles acham, trazem ela para a fazenda, selvagem ela tá, não conversa, e vai direto para casa do Zeca. E eles falam, a gente precisa de ajuda, ela não tá bem. A Salustiana dá banho nela, e ali as mulheres da comunidade começam esse trabalho do Jaré. Não é só o ato, como eu falei para vocês, de rezar, mas é o ato de estar próximo e de ajudar. Elas conversam com ela, elas ouvem ela chorar, ela chora muitas vezes, ela explica o que aconteceu, ela fala que ela não lembra de nada. E aos poucos, ela vai entrando no eixo. A Crispiana vai visitar a irmã. E tem um momento do livro que quando as duas estão conversando, sai o maior quebra-pau, de novo. Porque uma acusa a outra, você roubou meu noivo, eu não roubei nada. Sai um quebra-pau entre elas. Depois disso, ela chora muito de novo, passa mal de novo, mas aos poucos elas vão entrando no eixo. Inclusive com uma irmã chegando a perdoar a outra. Haverá uma espécie de perdão entre elas. Quando ela está forte o suficiente, ou seja, quando essa crise dela passou, a Crispina volta com o noivo. E vai morar com ele na casinha deles. E a Crispiana, que era a irmã, que era a amante, fica na casa dos pais. Pouco depois, Crispina aparece grávida do noivo. Todo mundo acha que a Crispiana vai ficar sofrendo. Algum tempo depois, a irmã também aparece grávida. E todo mundo sabe que é do mesmo homem. Só que ninguém fala nada. Porque aqui, no livro, se usa muito o conceito do não se mete a colher no relacionamento, que não é seu. Em briga de marido e mulher, você não se envolve. Essa apresentação das meninas ajuda muito a gente a entender qual é a participação que a gente vai ter no Jaré ali dentro da comunidade, tá? A Bibiana também vai falar, né, dentro da narração dela, a gente vai ter um alcance muito grande. Opa! Esse não é a Bibiana não, tá? Esse é o autor. Caso vocês tenham dúvida, não é a Bibiana. Vai ter um alcance muito grande de questões sociais. Eu sempre perguntaram para ele lá no Sesc qual que é o autor qual que é a personagem que ele mais gosta, a Bibiana ou a Belonísia. A resposta dele foi a resposta de pai, né? Não tem como a gente escolher qual eu gosto mais, porque cada uma é mais diferente da outra, e eu gosto até dos personagens que são maus, por exemplo, Tobias, né? Não tem como eu escolher. Mas a gente tem. Qual vocês preferem? Fui eu que escrevi o livro, eu posso escolher. Vocês gostam mais da Bibiana ou da Belonísia? Quem gosta mais da Bibiana? Coitada da Bibiana. Quem gosta mais da Belonísia? Por que vocês gostam mais da Belonísia?